Bom dia, galera. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é terça-feira, Papo Calcinha está no ar, meninas. Bom dia! Hoje foi sincronizado. Bem animado. Olá pra você. Querida, olá meninos, olá ouvintes, um bom dia. Doutora Elza, como vai? Muito bem, estando aqui com vocês, eu estou no paraíso. Olha! Pra quem não sabe, nós estamos na segunda. Nós estamos falando que é terça, mas nós estamos na segunda aqui. Nós Já estamos começamos gravando. a semana animada, Que né? ótimo. Foi uma intimação minha, viu? Falei pra Foi. Silvinha, nós vamos fazer só o ao vivo. Vamos já gravar com a doutora Elza, que eu tô com saudade dela. Ai, que linda! Eu fiquei feliz de rever você, Verônica. É verdade. Tava sentindo só falta as Eu terças-feiras. Aí vocês ligaram e combinaram a cor? Como é que foi? Pois Vamos de é. uniforme? Se for pra assim, vocês me comuniquem também, por favor. Nós temos sintonia, né, Verônica? Gente, eu amo estar aqui com os meninos. vocês Eu vou não te têm falar que você noção. traz uma alegria imensa pra esse Eu programa, aqui, se eu viu? saio daqui, eu sou reanimada, revivida. Inclusive, ando brigando com os outros por causa de você na rua. Daqui, eu tenho que... Elza, briguei por causa de você e tô aqui na delegacia. Vem aqui, viu? Vai ter que ser assim, não é, Verônica? Mas por vocês também As eu dou defe- sangue. Não, aí a Verônica sai me puxando pela mão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ô, calma aí, vai. Que amiga é amiga, é lealdade e gratidão, não é? Eu tô aqui, nós aí só rindo. É. Não, e outra coisa que eu vou falar em primeira mão pra ela não desistir. Ela vai advogar também comigo. Olha aí! Ela não esqueceu, né, doutora Elza? Esquecer de que jeito um potencial desse aí. Ela dobra qualquer juiz com o falatório dela. Só conversa, né? Verdade. Não, você tem muito conhecimento. Doutora, vamos falar sobre o que hoje? Menina, hoje é um tema muito importante que a maioria das pessoas que não trabalham ou que trabalham em casa, que é estudante, que é só dona de casa ou que está desempregado, acham que não tem como se aposentar. Então, assim, não contribui para a Previdência porque acha que porque não trabalha, não tem como, não tem o porquê de contribuir. Pelo contrário. Então, assim, nós vamos falar hoje sobre o segurado facultativo, que é o contribuinte que não exerce uma atividade remunerada, mas que paga o INSS. Então, quando ele paga o INSS, ele tem direito a quase todos os benefícios. Aliás, todos, dependendo do percentual que ele paga, que muda. Quais são esses exemplos? A dona de casa que trabalha mais do que qualquer um, Verdade. mais do que todos, ela tem direito, o estudante, o desempregado de um modo geral, ou mesmo aqueles que trabalham sem remuneração. E eu já quero começar com a pergunta. No meu caso, eu pago também, eu sou segurada do INSS porque eu nunca trabalhei de carteira assinada, né? Porque Sim. a minha profissão não usa carteira assinada. E eu sempre paguei. Eu também entro nesse segurado facultativo? Não, Peraí, você vai responder daqui Tá a bom, pouco. eu respondo. A gente vai pro intervalo. Eu sei que aqui hoje eu vou falar pouco, porque tem bastante gente. A Verônica já começou aqui, tipo assim, enquanto vou a na Silvinha frente. saiu, ela falou, Ela já deixa eu aproveitou. correr. Não é? linda. Galera, ó, fiquem ligadinhos, doutora Elza Miranda tá aqui com a gente hoje, falando dos assuntos super interessantes. Na verdade, toda vez que ela vem aqui, ela fala de assunto muito, muito interessante. Quando não polêmico. Isso. Eu gosto mais da parte polêmica, Eu também. viu? Hoje não é polêmico. Hoje não é polêmico, mas é muito interessante. A gente vai entrar no intervalo rapidamente, mas a gente já volta. Mas antes, deixa eu falar pra vocês, gente, da Clínica Neuromedular aqui de Rio Verde. Você que sente aquela dor de cabeça, já teve alguma crise convulsiva aí, né? Às vezes aquela falha de memória que é muito comum com a idade, mas nem sempre a falha de memória está relacionada com a idade. Vá procurar a Clínica Neuromedular aqui em Rio Verde, gente. Fica ali no Barrinha, Eurico Veloso do Carmo. Quadra 1, lote 6, na Vila Santo Antônio. Não tem erro, gente. Um local super privilegiado ali. Você chega lá, tem a doutora Isadora Zaiden, que é uma neurologista maravilhosa. Já esteve aqui com a gente no Papo Calcinha. Vai te atender aí, ó, presencial.
Ah, não, Bia, eu não posso, minha vida é corrida. Te atende online. Às vezes você tem aquele idoso em casa, o papai, a mamãe ou a vovó, que não consegue se locomover, né? Que é difícil. Ela vai até sua casa, faz atendimento domiciliar. Então, conheça a Clínica Neuromedular, gente, maravilhosa. Você pode entrar no Instagram aí, ou você pode ligar ou mandar um WhatsApp no 9342-3643. 9342-3643. Ó, todo o tratamento de tremores, tonturas, esclerose múltiplas, doença de Alzheimer e outras demências e muito mais. Vá conhecer, vocês vão adorar o atendimento da Clínica Neuromedular. Fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações pra vocês. De volta, galera, Papo Calcinha está no ar. Nós estamos aqui hoje, gente, com a doutora Elza Miranda. Falando um assunto interessante, né, doutora Elza? Não é só pra mim, não, pra todo mundo, não é? Todo mundo. Muitas pessoas falam, não vou contribuir pro INSS que eu vou receber só um salário. Gente, esse um salário dá pra comprar remédio quando a pessoa não tiver condição de trabalhar e não ficar dependendo de filho ou de outros, não. Faz toda a diferença, né? E não só isso. Por exemplo, não é só pensar na velhice. Você começou a contribuir. Se você sai na rua e é atropelada, você tem um auxílio acidente que não precisa nem de carência. É Se verdade. você estiver contribuindo, você está resguardado, você está protegido. Se você morrer, sua família vai receber a pensão por morte. Olha aí, gente. Verônica, você já tinha pergunta, Sim, não já? Por quê? Porque eu também, eu pensava que eu entrava nesse segurado facultativo, porque eu pago separado meu INSS, porque eu quero aposentar, né? Lógico. Então você é autônoma, mas você paga. Sim, então sempre pagou. Eu sempre paguei. Pois é, nesse caso, você é segurada. Não é, o autônomo, ele não é facultativo. Ele é considerado, porque você trabalha, você paga, você trabalha, você é remunerada. Então, você é contribuinte individual. O que é contribuinte individual? É o autônomo. Mas as pessoas pensam que autônomo é o facultativo, aquele que trabalha por conta própria. O autônomo recebe dinheiro pelo seu trabalho, tem a contrapartida. Agora, o facultativo não. A dona de casa, coitada, ela não recebe nada, Então, só ela cobrança. tem uma contribuição menor, então. Menor. Pode ser, nós vamos falar depois. Pode ser 5, 11 ou 20%. Depende da pessoa escolher de acordo com a sua condição socioeconômica, né? Agora, no seu caso, você contribui. Você contribui para a Previdência e você recebe do seu trabalho. Então, gente, é incrível. Por exemplo, um mecânico. A gente pensa que o mecânico ele é facultativo. Não é. Ele é contribuinte individual, porque ele recebe pelo trabalho dele. Agora, para ele se inscrever, ele vai ter uma média do que ele vai pagar. Normalmente, quando suponhamos um mecânico que presta serviço para uma empresa, a empresa comunica o INSS, comunica a Receita o que pagou para ele. Então, tem essa contrapartida. Então, quem trabalha remunerado tem obrigação de pagar INSS. Se não paga, problema é dele, mas ele não é facultativo, ele é segurado individual. Então, Doutora facultativo Elza, é a eu tava pessoa com o que dedo não levantado. exerce atividade remunerada. Para aí. Não vou fazer mais esse programa. Silvinha, para o ímpar com a eu tava com o dedo Bia. levantado há um tempão. Vou brigar aqui no ar, ao vivo aqui. Ao vivo não, que é gravado. Doutora Elza. É a Quem pessoa. atender O primeiro? facultativo é a pessoa que não exerce atividade remunerada, é Sim, isso? sim. Ainda bem que eu perguntei antes da Silvinha. É a sua Vai, vez. Silvinha, querida. Até esqueci o que eu ia Ela chega a perguntar. tá vermelha de raiva. Não. Doutora Elza, então a diferença do facultativo, do contribuinte facultativo e do autônomo é porque o autônomo ele recebe, é isso, doutora? Sim, o autônomo é um dos classificados do contribuinte individual. Existem outros que contribuem também, que trabalham e recebem. Ele pode até não contribuir, mas ele é obrigado a contribuir. A lei obriga quem recebe
teria que dar a contrapartida para o INSS. eu E o facultativo, não. O facultativo, ele pode até trabalhar em casa, como é o caso da dona de casa. O estudante é facultativo. Se estiver fazendo uma faculdade, uma universidade, Sim. ele pode já estar contribuindo. Se ele for bolsista, se ele não for remunerado, ele é facultativo. Ele paga o INSS por quê? Porque ele quer, quando se aposentar, ele ter a sua garantia de vida. Ô, doutora, mas assim, quando aposentar, também é muito aleatório, né? Assim, fica vago, porque parece que a gente não vai aposentar nunca. Desde que eu conheço por gente, doutora Elza, era de um jeito, aí você vai naquela ânsia, naquela esperança, aí Quando depois chega, muda. aumenta 2 anos. Aumenta 2 anos, aí chega, mas aumenta mais 2, pra não mulher, é? aumentou 2 anos da idade, antes era 60, agora 62, e para o homem aumentou 5 anos do período de carência. Era 15 anos e passou a ser 20 anos agora. Então eu tenho que ter 20 anos de contribuição? 20 anos, o homem, 20 anos de contribuição, e a mulher, os 15 anos, mas aumentou 2 anos na idade. Gente, aí ó, pra você ver, não aposenta não, gente. Pois a hora é, que aposentar, complicado. o dinheiro realmente fica só pros remédios. Mas Não é verdade, mas doutora Elza? É isso. Não tem jeito. É complicado, mas é ruim ou não. É melhor ter pouco, Tem ter a um garantia, salário né? mínimo no futuro do que isso. E o que eu falei, não é só pensar na aposentadoria. Pensar num acidente, pensar numa doença, pensar numa invalidez. Tudo isso você vai estar protegido, você contribuindo para o INSS. Ô, doutora... Por Outra favor, vez. Silvéria. Gente, eu Gente, hoje eu vou ter que sentar. Eu vou ter que sentar. Eu vou ter que sentar no meio da Silvinha e da Bia, gente. Não, já negócio aqui mandaram tá eu ir pegando pra lá, eu fogo. vou pra lá, vou passar a Verônica duas pra tamo cá dando e eu vou choque. pra lá, viu? Doutora, já que a senhora falou desse benefício aí, por exemplo, da aposentadoria por invalidez, então quem é contribuinte facultativo, ele vai receber vários benefícios, ele vai ter direito a vários benefícios Ele do vai ter INSS. direito a todos os benefícios, só a aposentadoria por tempo de contribuição é que vai depender do quanto ele contribuiu. Contribuiu. Mas ele vai ter aposentadoria por invalidez, que é a antiga validez, que hoje é aposentadoria permanente, né? Da incapacidade permanente, da rural e urbano, e a híbrida também é um assunto que a gente vai falar aqui posteriormente, a aposentadoria híbrida, que muitas pessoas não sabem que híbrida, antes da reforma da Previdência, quem trabalhava no campo aposentava com aposentadoria rural. Quem trabalhava na cidade, aposentadoria por idade urbana. Aí, com a reforma da Previdência, mesclou. Se você trabalhou 10 anos na zona rural, 5 anos, por exemplo, na zona urbana, você pode se aposentar como híbrida. Então, isso a gente fala em outra ocasião. Mas o facultativo pode se aposentar como híbrido. Porque se ele já trabalhou, mesmo que ele já tenha trabalhado e que ele não esteja trabalhando agora, depois ele pode aumentar a sua contribuição, e mesmo desempregado ele pode ser também. Doutora, você falou aqui que qualquer um pode, o estudante pode, qualquer um pode, a doméstica, a dona de casa, O né? estagiário. O estagiário. Mas é a partir de que idade que ele começa a A partir contribuir? de 16 anos. Então essa tem um limite. Essa Pois tem antes, pela lei de 91 a 812, era a partir de 14 anos. Mas agora, a partir da reforma, foi a partir de 16 anos, não é 14 mais. Então, com 16 anos, se eu tenho um filho ali que quer começar a contribuir, Isso, eu já posso Você começar. deve fazer isso. Aham. Deve Pra não fazer, sofrer. porque aí vai contar a carência. Sim. Eu fiz para os meus filhos. Quando eles tinham 16 anos, eu comecei a contribuir para os dois, porque com a gente sabe que cada ano vai aumentando mais. Então, quanto mais cedo você contribuir para o seu filho, ou ele mesmo contribuir, ele vai ter uma carência. Porque, por exemplo, o homem agora aumentou 5 anos a carência. É verdade. Então, é se muito, tiver- né? É. Verdade. Vou entrar no intervalo rapidinho, você já pergunta, Verônica, eu sei que o dedinho já tá levantado aí. mesmo. Galera, deixa eu falar pra vocês da Diolaser, gente. Mês das Mulheres é na Diolaser, com vários pacotes promocionais aí pra vocês. A Maria Fernanda, gente,
arrasou nos pacotes aí da Geolaser. Você, mulher maravilhosa aí, quer aproveitar esses feriados que vem aí pela frente, quer arrasar, Verônica tá falando que o mercado tá cada vez mais difícil, então tem que andar bonita, né, Verônica? Tem que se cuidar aí. Ó, e Geolaser faz isso pra vocês, com tratamentos faciais e corporais aí completos, tudo que você precisa. Além da depilação a laser aí, gente, tem lipo sem corte, tem carboxterapia, gente, tem botox, tem preenchimento, né? Não, eu também, né? Nesse mês das mulheres, a super promoção é da Lipo 3+, sem cortes. Vocês contratam esse pacote e ganham 10 sessões da depilação laser axilas. Gente, é ótimo, ótimo, ótimo. Vai ficar ainda mais sexy, mais feminina, mais maravilhosa. Você homem também, hein? Você pode fazer aí esse pacote promocional, porque às vezes você tá um pouco fora do peso aí, ai, não tem tempo, às vezes vive na correria. Ó, concilia uma coisa com a outra, vai na Geolaser, gente. O pessoal super qualificado para te atender. Geolaser Rio Verde. Quer marcar uma avaliação? Entra no Instagram Geolaser Rio Verde, aí você já marca a sua avaliação, que é gratuita. Não tem jeito. Fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações para você. O Papo Calcinha está no ar hoje, terça-feira. Nós estamos aqui com a doutora Elza Miranda, falando, gente, sobre essas aposentadorias aí, essas contribuições, essa contribuição facultativa, né? Que você pode ou você não pode. Ela tá falando que a partir dos 16 anos você já pode contribuir para os seus filhos. Olha que beleza, gente. Você já segurar seus filhos, não é verdade? Sim. Mas antes da gente continuar, a gente tá falando aí, né, de assegurar para ter um futuro. Eu quero falar para vocês da Germana Barroso, Germana e Eduardo Barroso. Escritório de arquitetura em Rio Verde, com mais de 40 anos aqui no mercado, gente. Ó, passando credibilidade para vocês aí, transparência, gente, e fazendo aqueles projetos que são sua cara. Por que eu falo isso, gente? Porque quando você quer reformar, que você quer construir, o que já vem? Nós já temos uma ideia fixa, não é verdade, Silvinha? Verdade. Quando você foi reformar a sua casa, você já tinha aquela ideia de que você queria. Quando você chega num lugar, no escritório de arquitetura, a pessoa quer mudar totalmente sua ideia, a gente fica chateado, parece que você não tá realizando seu sonho, não é? E outras, a gente tem aquela ideia, mas muitas vezes quando a gente vai pôr no papel, né, o arquiteto pôr no papel, às vezes não é tão funcional. Então é legal, assim, continuar com a nossa ideia e o arquiteto nos mostrar a funcionalidade, né, Bia? E às vezes, Não quando é só a gente beleza, não né? obedece o arquiteto, depois se arrepende. Arrepende, Aconteceu é comigo. verdade, né? Aí você quer aquela coisa maravilhosa que fica linda naquele momento, mas você não Mas, pensa no é, amanhã, não é na verdade? praticidade, Na né? praticidade do projeto. Então, ó, o Eduardo e a Germana Barroso estão aí para te atender da melhor forma possível. É só você entrar em contato no 9988-7400, 9988-7400. Ó, agende uma consulta com eles, vocês vão lá, vocês vão ver, gente, que escritório maravilhoso, que pessoas maravilhosas que vão te atender, gente, da melhor forma possível. Não se esqueça desse nome, Germana e Eduardo Barroso. A pergunta que eu quero fazer é como que a pessoa vai lá no INSS, eu quero contribuir facultativo. Como que funciona isso? Pra O pessoa, passo a passo que você quer? como que a pessoa chega lá e ela já fala que vai contribuir facultativo, ela precisa de alguma documentação específica pra falar. Porque dona de casa, por exemplo, não tem uma documentação específica. Eu sou dona de casa. Verônica, são os documentos pessoais. Sim. E outra, você não precisa ir presencialmente ao INSS. Você pode, através do meu INSS, se cadastrar. E aí você vai se cadastrar de acordo com a sua possibilidade. Ou você pode contribuir sobre 5% do salário mínimo, se você não tiver condição de pagar mais, mas aí tem umas exigências. Por exemplo, o CAD único, você tem que provar que a sua renda é até 2 salários mínimos para você pagar só 5%, tá? Ou você pode ligar também para o 135 do INSS, que você se cadastra. Ou procurar um advogado que vai te orientar sobre isso. Peraí, doutor, então eu, por exemplo, sou do lar, mas a renda familiar é acima de 2 salários mínimos, né? Então eu não posso contribuir com o mínimo, que é de 5%, é isso, doutora? Não, você não pode, porque você tem que ter o CAD único. Você tem que ter a prova que você é hipossuficiente. Aí você tem as possibilidades de
5%, né? Se fosse se enquadrar no seu caso, 11%, que é um meio termo, e 20% sobre o salário mínimo. E falando desses 20%, eu vi que parece que é uma alíquota que dá direito à incapacidade por validez, né? Não, todos dão por invalidez, a mas aposentadoria por incapacidade. é por tempo de contribuição. Contribuição. Os outros, por exemplo, quem paga a alíquota só de 11%, pode complementar depois para atingir os 20%, para poder ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Agora, quem paga 20% ao INSS tem todas as categorias, todas as aposentadorias e auxílios que os demais têm. Então, pensão por morte. A licença maternidade. Licença maternidade é um diferencial. Todos os outros que contribuem para a Previdência, para obter o benefício, tem que ter a carência de 12 contribuições. É o que eu ia te perguntar. Qual que é a carência 12. do contribuinte facultativo? 12 contribuições. A não ser, por exemplo, como eu falei, se sofrer um acidente, não tem carência. Se você começou a contribuir hoje, foi ao INSS, saiu de lá, foi atropelado, você recebe o auxílio. Carência, sim, então. porque não tem carência para alguns. Agora, já a maternidade é diferente, são só 10 meses. Por que 10 meses? Porque a gestação é de 9 meses. Sim. Então, a pessoa falou assim, eu fiquei grávida, então deixa eu começar a pagar para eu receber o auxílio. Então, não é por aí. Tanto o facultativo quanto o contribuinte individual, que é o caso do autônomo, Verônica, são 10 meses de contribuição para o salário auxílio maternidade. Agora, os demais são 12 contribuições, sim. Gente, é interessante falar isso, né? Porque, igual você, às vezes fica perdida. Tá ali Sim, contribuindo, mas você não sabe, né? E agora, sim, igual tem um ano que eu tô na prefeitura, eu continuei contribuindo individual, mas eu ainda tô contribuindo pela prefeitura, porque já vem descontado. Então, Sim, mas aí nesse seria duas caso, aposentadorias, não? Nesse ou uma caso, só? vai juntar as duas contribuições e aumentar o seu recebimento. Sim, da época da... Se for do mesmo instituto, se for para a mesma coisa. Por exemplo, se for por aposentadoria por tempo de contribuição, vai juntar o da prefeitura e vai juntar o seu como autônomo, e aí soma e vem um benefício maior. Agora, a prefeitura, se você for estatutária e se você trabalhar separado, você pode ter duas aposentadorias. Não pode ter duas na mesma categoria, no mesmo instituto. Você, por exemplo, o meu caso, eu, como dei aula a vida toda na universidade, eu sou aposentada pelo IPARV. Eu trabalhei em Goiânia pelo Estado, mas eu deixei. Eu poderia ser aposentada em 3 situações. Pelo Goiás Prev, que era o antigo IPASGO, o IPARV pela universidade e pelo meu escritório, pelo INSS. Então, eu poderia ter... se eu contribuir para 3 institutos diferentes, eu posso ter 3 aposentadorias. Diferentes. Aham. Doutora, e vamos falar de valores aqui. Tem um teto, não tem um teto que eu posso contribuir facultativo? Por exemplo, a Verônica ali, ela quer contribuir facultativamente. Eu tenho meus filhos que eu quero contribuir. Existe uma diferença de valores aí que eu posso contribuir ou não? Existe. Você pode contribuir, como a gente disse, 5%, 11% ou 20%. E o teto, como já diz, é o máximo. Na Previdência é 7.786, alguma coisa nesse sentido. Esse é o máximo? Esse é o máximo. Ninguém recebe mais... Ninguém, vírgula, né? Só então, aí eu ia te falar, né? Falei assim, mas aí tem alguma coisa errada, né? Porque aí, tem né? gente que lá em cima... Elza, quieta. Pois é. A Bia vai e cutuca, né? Ela cutuca e não quer que eu fale. O certo seria receber a aposentadoria de até 7, receber o retorno. Agora tem gente que vendeu o Avon e recebe muito mais.
Vamos pra frente. Vamos pro intervalo? Pode ser? Vamos pro intervalo, porque o negócio aqui já tá ficando bom, já tá ficando do jeito que eu gosto aqui, né? Doutora Elza, você falou aqui do contribuinte da carência, para todo mundo, você falou que é 10 meses para gestante, né? E 12 meses para os demais. Sim. Isso sempre. Sempre. A pessoa que é a empregada, a segurada empregada, não exige cumprimento de carência ou não? Ou exige? Não, todos eles têm 12. Todo mundo tem 12 meses. A não ser da necessidade. É o que a gente está falando. Por exemplo, se a dona de casa, que é contribuinte individual, vier a falecer, o marido vai receber a pensão por morte. Então ainda tem os benefícios próprios. Tem o benefício. Tem os filhos também, né? Pode ser passado para os filhos também, menores, né? Ou aqueles que não... Sim. Não tem uma faculdade. Então, gente, quem não trabalha, quem não tem um rendimento, não recebe dinheiro pelo que faz, pelo trabalho que executa, porque tem várias pessoas que trabalham e não recebem. Por exemplo... Deixa eu te perguntar do incapaz, por exemplo. Eu posso contribuir para o incapaz? Pode contribuir. Por exemplo, às vezes eu tenho um filho, um irmão, alguém que é incapaz na minha casa, eu posso ir lá e, vou garantir. Irmão, eu fiz isso para ele. Eu orientei meus pais a contribuírem para ele é incapaz e ele recebe a aposentadoria. Então eu tenho a faculdade de fazer isso para ele, em nome dele. Tem. Ai, que beleza. Ele só não vai se aposentar por invalidez porque se essa incapacidade foi antes, já, né? ele não recebe. não Mas enquadra. se foi depois, mas mesmo se foi antes, ele pode aposentar vai receber, né? De uma forma ou outra vai receber, sim. Tá? Eu te cortei, você ia falando alguma coisa? Eu ia falar, pois é, depois da vacina. Então, galera, nós vamos pro intervalo rapidinho aqui e a gente já volta com a doutora Elza Miranda, mas antes vamos falar do CCAA, Vamos falar do CCAA. Bia, você sabia que quando a gente, em vez de falar assim, don't touch, sabe o que é touch? É tocar, né? Não me toque, você pode falar assim, hands off. Pois é, o que aconteceu aqui no início do programa. Você devia ter falado, né, amiguinha? A Bia vai ficar brava comigo. Meu Deus, gente, eu essas amo. expressões, gente, você vai aprender lá no CCAA, porque é preciso método, é preciso você falar como os nativos. Não vai pegar só a tradução, né, ir lá no Google, ir num aplicativo e aprender a palavra como realmente ela se escreve. Você precisa de método e você precisa falar como os nativos. Lá no CCAA você vai aprender inglês ou espanhol de forma intuitiva, gente. E são aulas presenciais ou online, tudo ao vivo. E o tanto que é bom, né? Às vezes você levar sua molecada lá, suas crianças, eles fazem amizade com a turminha, começam a conversar em inglês com os outros. É verdade, não é? Bia. E vão aprendendo essas muito. expressões e a maneira fácil de falar inglês ou espanhol. Gente, é Muito bem, importante CCAA, mesmo. não Mas é? quando eu fui nos Estados Unidos, eu só comi hot dog e Coca-Cola. Mas já É a falava única coisa que eu sabia. Mas agora eu vou fazer. Não sei se eu não vou é? fazer. É bom, sabe pra quê? Pro Eu tenho que cérebro. mudar minha alimentação. A doutora Isadora Zaiden veio aqui e falou que é um dos melhores exercícios aí pra memória, Eu é sei a prática que de é. outra De outra, língua. eu sei não que é? é. De outro Eu sei idioma. que é. Gente, vamos aqui, a gente vai pro intervalo e a gente já volta com muito mais informações pra vocês. De volta, galera, Papo Calcinha está no ar hoje, terça-feira. Nós estamos aqui com a doutora Elza Miranda, falando aqui, gente, contribuinte facultativo. Um assunto super interessante, pertinente pra mim, pra você, pra qualquer um aí, ó. Inclusive pra vocês, pais de famílias aí, que pensam no futuro dos seus filhos, né? Principalmente dessa molecada todinha que tá aí hoje em dia, gente. Tem dinheiro. Você não vai trabalhar, não, ó, tem que contribuir pra ver se não passa fome lá na frente. Então, ó, pensa nisso aí. Gente, antes da gente continuar, deixa eu falar pra vocês da Dom Gabriel. Dom Gabriel é a melhor e maior loja de acabamentos de Rio Verde. Inclusive, com tantas novidades, gente, com material de primeira linha, que essa semana, ontem, Sorailton e toda a equipe foi pra Expo Revestir lá em São Paulo. Sabe pra quê, gente? Pra conhecer, gente, os melhores revestimentos e acabamentos aí da América Latina. É uma das maiores feiras da América Latina aí, ó, em questão de revestimentos aí, ó, de acabamentos para sua obra. Ou seja, Dom Gabriel aqui em Rio Verde está preocupado com as novidades que vêm por aí. Sempre, gente, com material de acabamento, ó, de última linha aí, materiais maravilhosos
maravilhosos, tudo que sai no mundo aí, ó, Dom Gabriel tem aqui para vocês. Então você não precisa procurar em outro lugar, você procura aqui em Rio Verde. Por quê? Porque eles estão sempre buscando inovações, qualidades aí, ó, gente, ó, acabamentos diferentes para sua obra. Não se esqueça, Dom Gabriel fica ali, ó, na Avenida Paulo Roberto. Qual é a loja mais linda aí da cidade? Linda. Dom Gabriel, vamos lá? Agora vamos rir, não? Agora vamos ficar Agora sérios? vamos falar sério. Agora vamos voltar à pergunta que você esqueceu. Vamos... É a que Gente. você perguntou quanto que cada um paga. Isso. Quem paga a alíquota de 5% vai contribuir com R$ 70,60, que é o 5%. Então é o mínimo. É o mínimo. mínimo. É Aham. esse que tem que apresentar o CAD único, que tem que apresentar a renda familiar. Quem contribui com 11% do salário mínimo, contribui com R$ 155,32. E quem contribui com 20% sobre o salário mínimo, pode contribuir de R$ 282,40 até R$ 1.557, que é o máximo para poder receber o teto máximo, que é R$ 7.780 e alguma coisinha por aí. Então, desde R$ 70 até mil Mil e pouco você pode contribuir. Se você, por exemplo, contribui com 5% só, aí você começou a trabalhar, você complementa aquilo. Você pode complementar, deixa de ser facultativo e passa a ser contribuinte individual. Ah, mas então eu posso fazer essa conversão, né, Pode do fazer. INSS. Sim, exatamente. Olha que legal, eu que eu ia te perguntar aqui Gente, agora. não, e se você perdeu o emprego, não deixa de contribuir, porque tem a carência. Quem é facultativo tem a carência do período de graça, que são 6 meses. Por exemplo, você é contribuinte. Aí, você, por um problema lá, você problema familiar, você não tem dinheiro mais para contribuir nem com 5%. Aí, o que acontece? Você está amparado 6 meses Então, para receber algum benefício. Então, posso ficar até os 6 meses sem contribuir? Sem contribuir depois que você mas já aí é eu contribuinte. daí eu tenho que ir lá no INSS para requerer isso, avisar que eu não estou contribuindo. Não, é automático, 6 doutora. meses. Quem é facultativo, quem é contribuinte individual, como é o caso da Verônica, ao invés de ser só 6 meses, você tem 1 ano de carência. O que é essa carência? É chamado período de graça. Mesmo que você não contribui, você está amparado. Por exemplo, se você sofre um acidente, mesmo que você não esteja contribuindo agora, você é amparado. Se Deus o livre, você morre, alguém da sua família, seu marido ou seu filho, recebe a pensão por morte. Dependendo do caso, se a pessoa prova que está desempregado ou recebe algum salário de desempregado mesmo, aquela ajuda, bônus salarial, você pode até dobrar para 2 anos de carência. Doutora Elza, o contribuinte individual já tem que tomar alguns cuidados, deve tomar alguns cuidados com o INSS, né? Sim, Por isso que foi a minha pergunta se o contribuinte facultativo, ele teria que ir lá. Porque Não. também, assim, tem que tomar, né? De qualquer maneira, você tem que tomar cuidado com o jeito que você contribui ali. Qualquer um que deixa de contribuir não precisa ir ao INSS. Automaticamente está lá. Meses faltantes. Exatamente. Se são 6 meses, o facultativo, se ele parou de pagar 6 meses, automaticamente está cancelado. Entendeu? Ele perde algum benefício depois de 6 meses. E o outro, no caso, o que a Verônica falou, que o autônomo, que é o individual, aí tem 12 meses. Mas o importante, gente, se a pessoa passa alguma dificuldade financeira, pelo menos R$70 por mês garante o futuro da família, ajuda. Então, não deixe de contribuir. Quem está desempregado, ou a dona de casa, ou estudante, ou quem estiver fazendo estágio não remunerado, vai ao INSS ou aciona o 135 ou o meu INSS, ou mesmo o advogado para te orientar, contribui, porque o retorno é certeza. Gente, você falou aqui, até nas suas anotações, de 2 planos, que é a contribuição normal
e o simplificado. Sim. Né? Esse contribuinte cairia no simplificado ou não? O simplificado é o simplificado de baixa renda, é o que contribui 5%. É aquele que tem que apresentar o CAD único. O simplificado de 11% não precisa apresentar o CAD único, mas ele tem praticamente, ele só não recebe o auxílio por aposentadoria por tempo de contribuição. Só isso. Mas se ele complementar, ele recebe sim. Então a diferença, os dois são. Agora, o normal é os 20%, que é o mesmo percentual que outros contribuintes pagam o INSS. Sim. Doutora Elza, aí tá eu aqui. Contribuí, a Verônica tá ali, contribuiu ali por 4, 5 anos. Aí veio ali, parou de contribuir, às vezes engravidou, casou, parou ali por 4 anos de contribuir. Depois eu posso entrar e às vezes tentar pagar esse restante, esses 5 anos ali ou não, né, Verônica? Porque que acontece? Pode puxar pra Pois trás. é, gente, isso aí é um engodo. Algumas informações que são distorcidas. Falar, não, você pode pagar o anterior. O anterior, o INSS recebe, só que não conta. Não acredito. Então não adianta nada, uai. Você calculado até com valores, né? Pois exatamente, recalculado. vem recalculado, mas isso não conta como carência e nem conta como um somatório para restituição. Não conta. Sério? Nossa, eu achava que Não, poderia. não. O que você pode fazer? Por exemplo, 11%. Você melhorou um pouquinho de vida, você quer contribuir mais, aí você pode pagar para frente, os Entendi. 20% daí para frente. Mas não pague o retroativo, não caia nessa de pagar o retroativo, porque não cadastra, não conta. Nossa, Recebe, olha pra mas você não ver. conta. Várias Tá pessoas vendo? Por isso que eu pagando falei que tem que ter uma atenção redobrada, gente. Redobrada, tem que ter conhecimento. Por isso, gente, que a gente fala, procura um advogado, o advogado muito vai mais te orientar. fácil, Eu né? pensei, esse retroativo, eu já vi várias pessoas pagando esse retroativo. Não. Para aí, só um detalhe. Na época da Dilma, o que acontece? Ela abriu esse precedente. Abriu, depois fechou. Pra você, mas só que as pessoas não sabem que fechou. Ela, para receber mais dinheiro, abriu um precedente. Entendeu? Entendi. Mas depois acabou. Quando ela saiu, acabou isso. Então não tem mais. Então não adianta, Não né? adianta, A não Verônica pode pagou pagar. ali 10 anos, teve Tá, a Manu, tá, ficou 5 tá, anos, começou a tá, pagar de novo. tá. Não, eu vou lá pagar os 5 anos que ficou pra trás pra mim continuar não, ali. Não, então, não. é Continua zero. daqui pra Pra frente. frente. Por isso, gente, se mudou a Mas situação... eles não deviam receber, então, não, né? Uai, mas é não uma malandragem, uai. Não deveria. Não é? É o que você falou, Verônica. Até o cálculo é feito. É feito o recálculo. Recebe. Agora, é complicadíssimo. Muitas pessoas não sabem que acabou essa possibilidade de receber o retroativo. E continua pagando. Outra coisa, gente, é que até fora da pauta aqui, mas é importante a gente falar nisso. Por exemplo, muitos empresários, que o empresário, no caso, é contribuinte individual, paga para os empregados, né, mas não paga o Prolabore, não paga para ele. Verdade. A hora que ele vai aposentar, chegou um empresário lá no meu escritório e falou: doutora, Eu não paguei isso acredito que chegou o meu dia da aposentadoria. Aí eu fui olhar, ele pagou pro INSS a vida inteira, pros empregados da empresa, isso, e não pagou para ele. Aí Ele não aposentou. recebe. Ele saiu de lá Desolado. chorando. Os contadores devem avisar. Já a maioria avisa assim: gente, paga isso, você está pagando para o empregado. A contrapartida é a empresa que está pagando, não a sua pessoa física. É verdade. Então a pessoa tem que pagar o Prolabore dela. E tem gente que nem se preocupa com isso e Não faz uma sabe, diferença lá na não frente, sabe. né, doutora Elza? Não sabe. É verdade. Não sabe. Olha, nós estamos terminando aqui o programa, falta 3 minutos para não, terminar. falta muita coisa. Mas eu queria que você falasse de uma forma geral aí pra gente e fizesse aquela conclusão que você faz aqui no final, desde o começo. Quem que pode, quem não pode, a partir de quantos anos, quanto que é a contribuição que você deve fazer, tudo pra gente passo a passo, por favor, doutora. É o seguinte, gente, quem que é o contribuinte facultativo? É aquele que não
tem um trabalho remunerado. Tipo, é a dona de casa, é o estudante, é as pessoas que fazem um mestrado que não recebe para isso, o desempregado, que é o principal, desempregado. Ele contribui para a Previdência com 5% sobre o salário mínimo, que dá R$ 70,60. Ou então, mas para isso ele tem que ter o CAD único, ele tem que apresentar que ele recebe só até 2 salários mínimos, tá? Porque se passar disso, ele tem que ser no mínimo 11%, tá? E aí o 11%, ele vai pagar R$ 155,32. E quem tem uma condição um pouco melhor, mesmo que não esteja trabalhando, mas tem uma condição um pouco melhor, a família pode ajudar, paga 20% sobre o salário mínimo e vai pagar R$ 282,40. E esse que paga 20%, ele tem todos os benefícios, incluindo a aposentadoria por tempo de contribuição. Então, o que paga 20%, ele tem. 20% tem, tá. E aquele que paga 11%, se complementar, não para trás, não retroativo, mas se adiantar e começar a pagar sobre 20%, também tem esse direito. Agora, quais são os benefícios para o facultativo? Todos. Salário maternidade, para aí são 10 meses de carência, os outros são 12 meses. Auxílio acidente, que também não tem carência, começou a pagar, não tem carência. Pensão por morte, auxílio reclusão. Esse auxílio reclusão é muito discutível. As pessoas acham que é o preso que recebe. Não é a família do preso. A pessoa que é contribuinte facultativo, ele ficou preso, a família dele vai receber esse auxílio. Por quê? A família não tem culpa do pai, do dono do lar ter sido preso, não pode passar fome. Então, gente, tem que contribuir, mesmo não trabalhando ou mesmo trabalhando de toda forma. É importante. É um mal necessário, é um remédio amargo. É uma facilitação, Isso, no final da vida. É uma poupança que você faz pro resto da sua vida. E para sua família. É verdade. É você que pensa no futuro e tem que pensar no futuro, principalmente nessa instabilidade que a gente vive hoje em dia, né, doutora Elza? Nossa, nem fala que eu abro a boca. Eu já tô aqui cutucando de novo, né? Mas é verdade, gente. Eu que trabalho com idoso aí, tem quase 15 anos, a gente vê tanto que faz a diferença na vida do idoso, né? Faz demais. Um salário mesmo assim, não é nada. Talvez pra mim não é, pra doutora Elza não é, pra Silvia Verônica não é, mas pras pessoas, a gente faz toda a diferença. Não é o remédio, não. Às vezes ela vive ali com aquele salário mínimo. Ela se alimenta, ela paga água, energia, telefone. Não, muitos até pagam pro filho. Pro filho. É verdade. Às vezes o idoso, quantos ali faz empréstimo para ajudar o filho? Para filhos. É verdade. Então, gente, é realmente muito importante. Doutora Elza, muito obrigada. Espero que você venha maravilhosa aqui mais vezes, viu? Eu amo, gente. Olha, sinceramente, eu tenho vontade de pôr uma barraca aqui. A carinha ali, ó. Tá lindo. Um beijo pra você. Até mais. Beijo, todos. galera. Obrigada, Até mais. galera.